Boa tarde. Hoje eu não vou deixar de dar boa tarde, não. Boa tarde. Algumas pessoas vão assistir à noite, como sempre. Para essas pessoas, boa noite. Alguns vão assistir amanhã de manhã, durante o dia. Para estes, um bom dia. Eu coloquei como tema da transmissão ao vivo de hoje: parem o trem. Eu quero descer. A cada dia que passa, movido pela esperança de algo acontecer, já se tornou praxe acordar, abrir os olhos e correr para a internet e tentar encontrar um pedido de renúncia, uma mensagem de desistência qualquer, ou que deram entrada no impeachment desse genocida, ou que ele imitou Getúlio Vargas, ou algo parecido. Infelizmente, qualquer uma dessas coisas tem demorado bastante. Acabamos de entrar no segundo semestre do ano de 2021 e essa figura continua na administração do país. E a cada dia um novo absurdo, uma nova crise paira sobre nossas mentes. Nós não conseguimos passar um dia sequer de descanso, porque quando o chefe do executivo não faz nenhuma bobagem durante o dia, no final do dia ele comete alguma atrocidade. Eu quero aqui dar uma boa tarde e os votos de bem-vindos a Cândido e a Bino, meu grande amigo Bino do coração, que acabou de entrar. Sejam muito bem-vindos. A expectativa hoje que foi criada, que foi em cima, mais uma vez, da CPI da Covid-19, onde um senhor chamado Luiz Paulo Dominguete tinha uma declaração a fazer e foi movimentado toda uma ideia que era uma declaração bomba, e descobrimos que ele foi implantado na CPI para trazer uma certa confusão no que estava sendo apurado. Como diz Bino, tempos trevosos. Bino, são tempos trevosos e precisamos de muito esforço para manter a nossa sanidade mental. Eu ontem recebi um WhatsApp de uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, né? Essa pessoa, infelizmente, optou por acreditar, né? Por acreditar no genocida, deixou de votar num professor, num ex-prefeito de São Paulo premiado, segundo ele, para mudar alguma coisa. Esquecendo que quando nós queremos mudar alguma coisa, né, que é super compreensível o desejo, a vontade de querer mudar alguma coisa. Mas para que esse nosso desejo se concretize, temos que estar completamente ciente do voto que vamos dar, da transformação que queremos, qual é a transformação principal
O que é que o candidato A tem que o candidato B não tem? Qual é o projeto de governo do candidato A e do candidato B? Fazer uma avaliação do que nós temos na mão e assim tomar uma decisão no melhor voto. E aí nós tínhamos um professor, ex-ministro da Educação, com louvor, ex-prefeito de São Paulo, premiado internacionalmente. E do outro lado você tem um homem que ia ser expulso do Exército, não foi expulso do Exército por um grande acordo que teve lá dentro, foi promovido por entrar na aposentadoria militar. Ele saiu de um cargo de tenente para capitão. Declaradamente homofóbico, misógino, racista, nunca escondeu isto de ninguém. Durante a campanha eleitoral, ele disse que não estuprava uma senadora porque ela não merecia, porque ela era feia, nem para ser estuprada ela merecia, que a verba parlamentar que ele recebia era para comer gente, e tudo isso rindo. Sem falar que disse que fazia sexo com as galinhas. É inegável que uma camada da população brasileira identificou-se de cara com um sujeito que tem coragem de ir para frente da TV dizer esses absurdos. E essas pessoas não só acharam engraçado, como eles se viram validados. Este discurso ecoou no íntimo destas criaturas. Você não votaria, Bino, Cândido e demais, você não votaria numa pessoa desta, com este discurso, se você não sentisse afinidade, um mínimo de afinidade. Você tem que se sentir contemplado para poder votar num desastre desse. Outros ainda me disseram, e ainda me dizem, que votaram porque não votaria no Lula ladrão. Obrigado, Dino. Deputada Maria do Rosário, deputada federal. Eu falei senadora, peço perdão. Foi para Maria do Rosário, sim. Que ele disse que não estuprava porque ela não merecia. Roseli, boa tarde, Roseli. Prazer em tê-la conosco. Então, essas pessoas se sentiram preenchidas por este discurso de ódio. E pasme, que dentre esse percentual de pessoas que se sentiram representados, nós temos cristãos evangélicos, nós temos cristãos espíritas, nós temos cristãos umbandistas, católicos. E como é que você pode acreditar que uma pessoa que diz ser cristão, se diz que é cristão é porque segue Jesus, embora o sobrenome de Jesus não seja Cristo, mas é assim que essas pessoas veem Jesus, né? Jesus ou Cristo. E aí só você estudando muito para descobrir que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a nossa transmissão ao vivo não é sobre esse tema que daria horas conversando sobre isso. Então essas pessoas que se dizem seguidoras
de um homem que seria um homem de amor, que andava com prostitutas, que andava com ladrões, que andava com a classe minoritária, com a classe que não tinha o que comer, com a classe de doentes, e quebrava uma lei social e curava, inclusive, no dia de sábado, que era um dia que não era permitido fazer nada. E ele ainda perguntava, se a sua vaca estiver caindo num buraco, você vai deixar cair ou vai tirar porque é dia de sábado? Quer dizer que uma vida humana vale menos do que uma vaca? E hoje nós temos um rebanho. Hoje nós temos um gado que não consegue, o gado não consegue pensar, fazer uma reflexão do que está acontecendo. E não vamos nos iludir. Esta fatia que acreditou no discurso desse homem e disse que gostava dele porque era sincero, que achou que ele representava, essa fatia de pessoas não querem mudar o pensamento. Eles acham que estão corretos. E eles continuam se apegando a mentiras, a fake news, e querendo convencer os outros da mentira. São pessoas que não pensam. Inclusive essa pessoa que é querida ao meu coração, que me mandou esta mensagem, que é uma pessoa teoricamente de índole boa, que se diz espírita, eles não querem mudar. Aí essa pessoa manda a seguinte mensagem para mim, eu só consegui ler o primeiro parágrafo. História, intitulado de História Inacreditável, que diz assim: o governo atual encontrou o país com uma dívida pública de 4,1 trilhões, que só de juros consumia 50,7% do orçamento anual. E continua o primeiro parágrafo. Encontrou logo de cara um tema emergencial e polêmico que foi a reforma da Previdência. Os riscos de faltar dinheiro para pagar aposentadoria e pensionistas eram enormes. Pessoas. Quando alguém encaminha uma mensagem dessa para outra pessoa, ou pensa que você é ignorante, ou porque realmente está convicta e confia num troço desse. Uma simples busca na internet não precisa ser rebuscada, precisa simplesmente ser apartidária. Você vai descobrir o tamanho da reserva que o governo Lula e Dilma deixou para o Brasil. Que se não fosse esta reserva, o dólar já estaria batendo na casa dos R$10. Então, o que nós podemos fazer? Qual o apelo? Eu sei, conheço várias pessoas que já reconheceram o engano, reconheceram o desacerto, principalmente aqueles que perderam familiar, amigo íntimo, parentes de segunda instância, parentes próximos. Estas pessoas revoltadas porque estão assistindo tudo, essas pessoas já desistiram e têm coragem de chegar e perguntar o que realmente aconteceu.
Eu sei que você lê muito. Eu sei que você, Roberto, pesquisa muito. Você consegue me dar uma perspectiva, sem que seja uma perspectiva do PT, sem que envolva partido? Claro. Não precisa ser uma explicação partidária para se enxergar os absurdos. Você vê que esse Paulo Dominguete foi implantado hoje e apresenta um áudio sobre uma conversa do deputado Luiz Miranda, que a pessoa que enviou para ele da empresa Supply já desmentiu perante a CPI e disse que o áudio não era sobre compras de vacina. O próprio deputado Miranda já passou, está aqui na capa do Brasil 247, aí não é a TV 247, nesse caso é o Brasil 247. Já passou uma mensagem dizendo que aquela conversa que ele apresentou está editada. A conversa aconteceu em outubro de 2019 e era sobre a venda de luvas para o exterior. Era uma negociação sobre luvas médicas. Olha como a coisa foi toda mudada, tentando salvar a pele deste genocida que continua na rua sem máscara e ainda por cima tirando máscara de crianças. E hoje, aqui no jornal editorial do Brasil 247, você vai encontrar uma petição dele para o ministro da Saúde para tentar viabilizar a volta de festas públicas, para que multidões possam voltar a se reunir. Ou se reunirem, né? Já que eu falei multidões. E o ministro, que pasmem, é um médico, está avaliando com o setor de eventos para ver de que forma pode viabilizar a autorização de acontecer estes festejos. Cabe na cabeça de alguém? Voltando para a mensagem que eu estava lendo, que eu recebi no meu WhatsApp. Então, se existe um grupo de pessoas que ainda pensam dessa forma e que ainda distribui esse tipo de mensagem, acreditando nesse tipo de mensagem, eu pergunto a vocês que estão comigo e que vão estar mais tarde, ao assistir essa transmissão ao vivo. Qual o nosso trabalho? Porque não adianta a gente chamar de gado, de negacionista, mandar a PQP, porque é a vontade que nós temos, se nós precisamos que essas pessoas acordem. Porque isso aqui é um país só. Ou nós vamos viver de agora por diante, divididos, rachados no meio, um querendo destruir o outro. Nós vamos conseguir viver mais um mandato com as pessoas se odiando. Vocês sabem o que aconteceu essa semana comigo? Um grande amigo que eu tenho de infância mandou o telefone de um colega nosso em comum que morou no mesmo prédio de quando nós tínhamos 10 anos de idade. Eu fiquei muito feliz, porque era um colega que eu tinha o maior carinho na época. Nós jogávamos botão, jogávamos bola,
enfim, uma pessoa muito querida. E eu fiz um textozinho curto para esse rapaz, que eu não vejo há mais de 40 anos, né, dizendo que tinha ficado muito feliz por reencontrá-lo, por esse amigo nosso em comum ter descoberto o telefone dele, e me apresentei para ele, fiz a lembrança da época, da nossa infância, de onde nós morávamos. Essa pessoa recebeu a mensagem e não respondeu. Isso é triste, não é? E esse é o Brasil que nós estamos vivendo. Será que nós vamos suportar? Por isso que eu escrevi, pare o trem, eu quero descer. Por isso eu coloquei como título, pare o trem. Será que nós vamos suportar o resto dessa desordem que está acontecendo? Com esse mau elemento, porque ele é um mau elemento, né? Ele é um corrupto. Ele está aqui na manchete do Brasil 247. Bolsonaro, infelizmente eu tive que dizer o nome, diz que tiraram Lula da cadeia para ele ser presidente. E ameaça a realização das eleições. Voltou a defender o voto impresso e diz que há um suposto esquema para fraudar as eleições. E aí ameaça não ter eleições, caso continue dessa forma. Diz que tem um grupo de 3 juízes da Suprema Corte macumunados para que o voto impresso não saia. As últimas eleições com voto impresso que teve no Brasil e no estado do Rio de Janeiro, foi descoberto fraude deste senhor para ser eleito deputado. E ele quer que volte, né, que tenhamos um retrocesso para um comprovante na urna de voto, o que seria um voto secreto, você tivesse um comprovante na mão. Imagina as grandes empresas, eu quero saber em quem você votou. Imagina nos donos de fazenda, imagina nas favelas, não é? Que antes nós chamávamos comunidade, e agora tem um grupo gritando que comunidade é uma forma de esconder a real situação de vida deles, que eles não vivem em comunidade, eles vivem realmente numa favela. E eles não querem sair da favela, não. Eles querem que aquilo seja estruturado e eles tenham condição de morar ali com o Estado presente e não a milícia. Milícia militar ou traficante, ou as duas convivendo. Então este genocida, ele quer que volte o voto impresso para que ele tenha domínio sobre o que está acontecendo e fraudar as eleições. E aí ele confessa, não é, com essa fala dele, que o excelentíssimo ex-juiz Marreco tramou a prisão de Lula justamente para ele ser eleito, porque ele conseguiu derrubar Haddad. Mas ele sabe, ele e o grupo dele, ele e os rentistas, ele e a elite do atraso, que se Lula participasse da campanha eleitoral, Lula não teria saído. Então ele agora vem a público dizer que tiraram Lula da cadeia para Lula ser presidente. Claro, Lula foi tirado da cadeia porque ele estava colocado na cadeia de forma irregular. E se eu fosse Lula, eu já teria entrado com a ação contra o Estado e tirado uma indenização milionária pelo conchavo que fizeram para colocar um homem de bem, o maior presidente que esse país teve, trancafiado na cadeia. Que sequer
pôde ir ao velório do irmão dele, que foi para o sepultamento do neto, ouvindo graça de políticos, de deputados, de senadores, de juízes, do Delanhol da vida. Entre a indignação que nós sentimos e o desejo que haja uma mudança, só nos cabe tentar esfriar essa cabeça, como eu não sei. Não aconselho a ninguém esfriar a cabeça tomando Rivotril, sem drogas. Nós vamos precisar fazer muitas reflexões para descobrir o que nós precisamos fazer para conversar com aqueles que têm condições de conversar. Eu tenho falado isso constantemente nas minhas transmissões ao vivo. Existe um grupo como essa pessoa que me mandou essa mensagem que não adianta você conversar. Porque tem preguiça de estudar. Porque tem preguiça de fazer uma pesquisa séria à parte de uma política partidária. Essas pessoas, elas emprenham pelos ouvidos. Porque é muito mais fácil você escutar e ler aquilo que o seu grupinho fechado diz e a matéria já está pronta, você acredita, como você é um negacionista, você já deglute aquilo que está pronto e não tem o trabalho sequer de mastigar, você engole aquela porcaria. E não só engole, como continua passando à frente. Então eu tenho essa pessoa no meu WhatsApp, que chega a ser um parente por afinidade, não é um parente de sangue, mas é um parente por afinidade. Tenho mais uns 3 no Facebook, um está sumido, calado, não diz mais nada. Já convidei ele para o meu privado para a gente conversar. E um outro escreveu umas bobagens dizendo que Lula tinha que voltar para a cadeia, que o Fux ia dar um jeito, porque o Fux, que é fã do ex-juiz Sérgio Moro, está querendo arrumar um jeito de impedir a candidatura de Lula, né? Não sei se vocês ficaram sabendo. Então o Fux está querendo manobrar, encontrar um espaço, mas ele está sozinho nessa empreitada, ele não vai conseguir, né? Então esse conhecido que está no Facebook disse uma gracinha, eu educadamente procurei explicar para ele o que se tratava, né? Só que ele faz parte desse grupo que não entende. Então eu não vou gastar o meu português, que já não é muito bom, com esse tipo de criatura. Este é o tipo de criatura que não dá para gastar o pouco que nós sabemos da nossa língua mãe, que deveria ser o tupi-guarani, né? Não deveria ser o português, deveria ser o tupi-guarani. Mas fomos educados na língua portuguesa, na língua dos dominadores, dos conquistadores, né? Então, é o idioma que sabemos falar, mais ou menos, né? Se eu conseguisse falar corretamente o português, pelo menos 50%, eu já estaria muito feliz. Que é uma língua, a língua de Camões é belíssima. E riquíssima, né? Riquíssima. Então, o que nós vamos fazer? Como nós vamos conversar com as pessoas que estão abertas ao diálogo? Nós vamos precisar refletir muito, expulsar essa angústia que nós estamos vivendo, esse sofrimento que nós estamos vivendo, essa dor, né, da perda de
mais de 500 mil mortes, caminhando para as 600 mil, estamos batendo hoje em 520 mil. Vamos chegar em 600 mil rapidinho. Dói. Eu não perdi ninguém da minha família, mas perdi amigos não conhecidos, perdi conhecidos muitos, mas perdi amigos, pessoas de valor, que tinham que sair, tinham que ir para a rua trabalhar, e tinham que pegar trem, e tinham que pegar ônibus, porque não podia ficar em casa, porque não teve auxílio nenhum. E para levar o pão de cada dia para a família, tinha que pegar um ônibus lotado para sair de uma distância de 10, 15, 20 quilômetros para ir trabalhar. Tinha que ir num ônibus lotado. E aí perdi. Perdi mais de um amigo do peito. Então a dor nossa é enorme. Como nós vamos conversar com essas figuras, eu não sei. Eu tenho tentado ler, eu tenho ido atrás de obras, de outras obras, para aprender a dialogar com essas criaturas. É fácil? Não, não é fácil. Não é nem um pouquinho fácil. Como eu disse antes, dá vontade de mandar a PQP todos eles. Mas, como ainda tenho esperança que consigamos uma virada em tudo que está acontecendo no Brasil, que voltemos a ter um país com uma população que se respeite, pelo menos, como ainda temos esperança que isto venha a acontecer, então nos cabe nutrir o desejo de encontrar uma forma de dialogar com estas criaturas, mostrando números reais, indo para as pesquisas. Inclusive tem pesquisas pela própria Globo, pelo próprio G1, que mostra os números, que não é PT, pelo contrário, uma televisão que sempre foi golpista, que sempre apoiou o golpe, que apoiou o golpe de 64, chegou inclusive a se desculpar, né? Só que o golpe em cima de Dilma, ela só vai se desculpar daqui a mais 30, 40 anos. Então, esta empresa, se você for atrás dos dados do G1, você encontra dados que mostram o quanto o governo do PT, o governo Lula e Dilma, deixou de forro para o Brasil. Qual foi o crescimento das empresas? E não foi nenhuma nem duas, não. As instituições funcionavam. A Polícia Federal foi equipada. A Marinha Brasileira ganhou navios. A Aeronáutica ganhou aviões. O Exército nunca foi tão bem cuidado. E aí um erro de Lula foi não ter tentado organizar o que cabia às Forças Armadas de uma forma decisiva. As Forças Armadas podem isso. Não pode um militar nem da ativa nem da reserva participar de governo nenhum. É por isso que o nosso desejo que neste próximo mandato de Lula, ele governe não só ao centro, mas ele governe à esquerda. Porque não é só dar alimento ao povo, não. Porque o povo está nos morros, com a casa da Minha Casa Minha Vida, que ganharam o incentivo do governo para que não passassem fome, e quem podia pegar o dinheiro eram as mulheres.
eles esqueceram que foi o governo do PT. Essas pessoas esqueceram. Quantos eu não vi dizer a mim que não, eu estou ali pelo meu esforço, eu trabalhei para isso. Cara pálida. Tu nunca tivesse a chance, com todo o trabalho do mundo, de ter direito a uma casa. Eu não estou falando de achismo, não. Eu tenho na família exemplo disso. Eu tenho um irmão que dirige caminhão de lixo. Por sorte, ele hoje acredita em Lula e em Dilma. E ele só tem uma casa para morar porque vivia de favor, por causa da minha casa, minha vida. Ele não só comprou uma casa, onde ele mora hoje, como ele mobiliou a casa. Então eu não estou falando de que acho porque eu ouvi falar, não, eu estou falando de um irmão meu. Um irmão meu que nunca quis estudar, que só queria surfar, pegar onda, tinha consciência do que podia acontecer na vida dele no futuro, foi uma escolha dele. Então, como um motorista de caminhão, de lixo, ele não poderia comprar uma casa para morar. Se não fosse um incentivo popular, se não fosse um governo como o governo Lula e Dilma. Então, o PT também pecou em abandonar as chamadas comunidades, que, como eu disse antes, para quem não tinha chegado aqui, eles não querem mais que chame comunidades, e sim favela, porque comunidade é uma forma de jogar perfume em cima do que eles vivem. Então, eles vivem da favela, são garotos e garotas de favela, e eles querem resgatar esse nome. Então, para que essas pessoas tenham dignidade, como elas tiveram no governo Lula e Dilma, com acesso à universidade, é preciso que tenha um trabalho de base constante nas favelas do Brasil. Porque senão vai continuar acontecendo, como eu já presenciei em vários bairros, inclusive na Bahia, fora daqui, fora de Pernambuco, fora da Paraíba, fora de Alagoas, fora de Sergipe. E aí, para quem perguntar, Roberto, você conhece tudo isso? Eu conheço o Brasil do Iapoque ao Chuí. Eu conheço o Brasil de ponta a ponta. Eu nunca fui uma pessoa que nasceu em Recife e chegou aos quase 60 anos morando em Recife, não. Eu já morei em São Paulo, já morei em Salvador, já morei no Rio. Moro hoje em João Pessoa e trabalhei numa multinacional que eu fui morar em São Paulo, fazia do São Paulo, centro, Brasília, aquela área, Minas, até o sul do país. Então eu conheço. Então tem bairros por aí afora, periféricos, que em cada rua, não é várias dentro do bairro, não, é cada rua do bairro, tem uma igreja evangélica, neopentecostal. Esse foi um dos erros do PT, que tirou a sua juventude de dentro das favelas para mostrar que aquilo ali que eles receberam foi por causa de um governo popular. Se isso tivesse acontecido, não ia ter fake news de pirocas, mamadeira de piroca, kit gay que mudasse o voto dessas pessoas. E aí eu presenciei gays, gay, negro e favelado, dizendo que iria votar nesse FDP, porque não queria votar nunca mais no Lula ladrão. O que foi que Lula roubou desse filho da puta? E eles não sabem dizer o que foi que Lula roubou.
O pior de tudo, ou melhor, a imprensa formou uma camada pesada, como eles fazem isso desde o começo da República. É só ler Gessé Souza. Segunda-feira, às 15 horas, eu estou no YouTube lendo A Elite do Atraso, como já mostrei diversas vezes aqui, lendo e comentando A Elite do Atraso na segunda-feira, toda segunda-feira às 15 horas. A de segunda-feira eu tive que deletar porque deu um problema de som, eu não consegui gravar, apareceu uma gravação muda e uma outra meio desencontrada no final. Quando eu consegui gravar alguma coisa, eu terminei deletando e vou gravar, vou repetir novamente na próxima segunda-feira, iniciando o racismo de nossos intelectuais, o brasileiro como vira-lata. Então, parem o trem, eu quero descer. É o título de hoje. Embora saibamos, né, que isso é uma fala de agonia que eu estou hoje. Quando você vê uma pessoa sair para uma CPI e depois se descobre que ele não era um representante comercial, né, que ele se diz representante comercial da Supply, na verdade esse cara é um cabo de polícia, ligado a um comandante de polícia que está na frente de um órgão público hoje, da PM, e foi implantado para dizer mentira na CPI. E já tem senador pedindo a prisão deste senhor Luiz Paulo Dominguete. É assim que essa coja age. Nós sempre soubemos que nos antigos protestos, que começava pacífico, de esquerda, eles introduziam militares a paisano para quebrar vidros, para tocar fogo, para brigar. E eram policiais para penalizar um ato de esquerda que se fazia nas ruas do Brasil. Eles sempre agiram dessa forma desavergonhada. E, infelizmente, uma grande parte da nossa população inculta, e quando eu digo inculta, não é porque é aquele que não conseguiu estudar, não. Porque tem muitos que se formaram, que conseguiram estudar e são analfabetos políticos. Ou então são descarados mesmo, que não conseguem enxergar a diferença de alhos e bugalhos. Como a Globo ontem registrou os 100 anos, um ato do Partido Comunista, a China hoje já é a maior potência mundial e diz: nós nunca seremos comunistas. Ah, tenha vergonha, vá ver o que é a China hoje, que é um país socialista, que encontrou uma forma de administrar a China de uma forma onde até o capital vive com eles, mas de uma forma sóbria, onde conseguiram afastar 100% a pobreza da China, a miséria do povo chinês. Aí eles abrem a boca, né? Vamos fazer agora 20 anos do famoso 7 de setembro, é 7 de setembro? Me corrija aí, Bino, de quando caiu as Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Vamos fazer 20 anos. E há suspeitas, né, grandes suspeitas, que os terroristas não eram internacionais, não, era de dentro. Era de dentro dos Estados Unidos. Porque eles queriam uma guerra contra o Iraque. O Bin Laden era um homem criado nos Estados Unidos. Era um agente americano. Então essa corja de bandidos essa corja age de uma forma que faz uma lavagem cerebral. E quem não tem um mínimo de tino cai na conversa deles.
Está chegando aqui para mim. OAB convoca reunião extraordinária para discutir impeachment. Renan diz que governo usou o inquérito da PF para proteger sócio da Precisa. Então é toda hora um escândalo novo, né? Nós já sabemos. Então, pessoas, vamos pensar, vamos refletir com carinho sobre de que forma nós vamos conversar com aquelas pessoas. 2001, né, Bino? 2001, nós estamos em 2021, exatamente isso. 20 anos. 20 anos. Eu me lembro muito bem onde eu estava em Belém do Pará. Meu amigo Luiz Cunha está entrando aqui, meu colega viajante que trabalhou comigo, que fez parte da minha equipe, da minha equipe comercial, a quem eu sempre dei a ele os parabéns pela sua competência profissional. E sabe o quanto nós viajávamos. Neste dia eu estava almoçando em Belém do Pará, quando soube que os aviões se chocaram contra as Torres Gêmeas. E como... boa tarde, meu amigo, e um grande abraço em seu coração. E como sempre, antes de sair falando qualquer bobagem, eu esperei para ver os noticiários, não só os noticiários norte-americanos, não só os noticiários da direita brasileira, mas os isentos, para saber qual era a verdadeira discussão, né? Porque se tivesse morrido naquele acidente, a quantidade de pessoas que circulava naquele horário, naquela torre, teria sido muito mais o número. Muito mais. Né? Mas talvez nunca saibamos da verdade. Uma coisa é, o terrorismo, isso já sabemos, né? O terrorismo era interno, não era externo, não. Como agora já está se descobrindo por causa da teimosia do Biden de querer jogar para cima da China a culpa do vírus da Covid, que foi fechado um laboratório norte-americano e que suspeitam que de lá saiu contaminado zero. Então temos que ter muito cuidado quando a gente abre a boca para sair falando qualquer coisa, né? Ou acusando qualquer coisa. Então vamos avaliar quem foi que deixou esse país numa melhor condição. Quem foi que deu condições do povo brasileiro fazer seu churrasquinho no final de semana e tomar sua gelada? O brasileiro agora está comprando ovo, o ovo já teve outro aumento, daqui a pouco nem ovo vai poder comer mais. Nem ovo vai poder comer mais. Então, tenhamos paciência, vamos refletir, vamos avaliar os números, o que era o Brasil, o que está sendo o Brasil, como está esse país e para onde vamos levar esse país. Eu não tenho vontade de morar fora, não. Eu tenho muitos amigos que estão morando em Portugal, no Canadá. Vocês já pararam para observar o número de jovens riquíssimos, profissionalmente, que estão indo embora do Brasil, principalmente para o Canadá? Eles estão vindo aqui buscar o nosso tesouro, como gosta de chamar o mercado, o capital humano. Estão levando o nosso capital humano, que estudam aqui, que se especializam aqui, que são cobras, profissionais de ponta, mas que não têm condições de ficar aqui. Porque ou vão ganhar ninharia, ou não vão ter empregos. Você sabe o que é um profissional como o Luiz Cunha, que está aqui comigo, que sabe tudo de vendas, está sofrendo para conquistar o seu ganha-pão mensal por um mercado destruído?
E não estou rasgando seda, não. Nós somos colegas de trabalho. Eu sei quem está na minha frente aqui. Eu sei o potencial desse rapaz aqui. Então tenhamos paciência, né? Vamos deixar o fígado de lado. Não vamos pensar com o fígado. Vamos respirar fundo. Vamos pegar os números, olhar números. Não é porque vai votar em A ou B porque eu amo. Não, você vai votar porque você respeita a capacidade gerencial, administrativa do cara que se propõe a ser presidente de uma nação como essa nossa. Uma nação continental, cheia de detalhes, cheia de riquezas. Disseram que iam vender a companhia nossa elétrica e não ia ter aumento, já foi aumentado em mais de 50% a bandeira vermelha. Quanto vai dar a nossa energia em casa? Então vamos analisar, independente de partido político, independente de esquerda, independente de direita. Uma coisa é certa, a gente só não pode ter alguém fascista à frente do nosso país. Porque até poucos anos se discutia, fulano era de direita, a gente tomava um chopp e ria, chamava um outro de besta, saía abraçado conversando, porque um era do PMDB, o outro era do PT, do PSDB, o outro era direita um, esquerda outro, jantava junto, almoçava, dava risada, brincava, e hoje as pessoas se odeiam. É isso que nós vamos querer continuar? Um ódio no país? E ainda tem mais aqueles trocloditas, o rapaz quebrou o braço da moça na loja, porque ela pediu que ele usasse a máscara, ele quebrou o braço da vendedora. Que é isso? E um presidente que quer deixar o povo todo armado, o cara não consegue comprar ovo para comer. Então quem é que vai comprar arma? A mãe dele? Me desculpe, que é uma senhora idosa. Você não consegue comprar um bujão de gás, vai comprar arma? Ah, tenha paciência, né? Então eu acho que estupidez tem limite. Até para ser estúpido tem limites. Então eu solicito, eu conclamo a todos que passarem por esse momento com Roberto Efraim, né? Porque o número chega a mais de 200 pessoas com 2 dias de postagem entre Instagram e YouTube. Eu espero que se multiplique, porque se vocês forem no YouTube, curtirem, compartilhar, isso vai se multiplicar. Então eu espero que consigamos, com esforço, avaliar números e falar com o colega, olha, a gente pisou na bola, a gente votou errado. Vamos corrigir esse voto. Esse cara não é quem a gente pensava. O discurso dele não é de uma pessoa boa. O discurso dele é de um assassino. O governo do cara queria ganhar $1 de corrupção em cada dose de vacina. Gente, tenha paciência. 1.200.000 para a pessoa que estava na logística do governo. Tenha paciência, né? Eu acho que chega, né, pessoal? Aqueles que quiseram votar contra o PT, chega, porque a estupidez tem limite, né? Estão votando contra si próprio. Estão votando pela sua destruição. Estão votando ou votaram a favor das potências mundiais que querem que o Brasil seja um país agrícola. Que sejamos um país de commodity, que não tenhamos indústrias, que não tenhamos engenheiros, administradores, que o Brasil seja um país que vive de esmola. Um celeiro do mundo.
exportando alimentos, a cultura do nosso povo largada no chão, o nosso agricultor popular não consegue plantar a sua banana, o seu feijão e o nosso alimento indo lá para fora. Um dos 3 maiores criadores de gado e o povo tendo que comer ovo. Vamos acordar, né? Então, chegou a hora. Quem chegou no finalzinho, daqui a pouco eu estou postando no YouTube e também vai ficar gravado aqui no Instagram, tá? Mas quem puder ir lá no YouTube, curtir, ativar o sininho, se inscrever, compartilhar, vai dar uma força enorme para que outras pessoas tenham acesso. Lula, meu querido, quando acabar tudo isso, eu vou fazer questão de ir até o Rio para nós tomarmos aquela cervejinha gelada, aquele chopinho. Infelizmente, eu soube que o Amarelinho fechou, né, Lula? Eu soube a semana passada que fecharam o Amarelinho. Quando eu estava fazendo curso para herpo odontológica, na época era herpe odontológica, e estava hospedado na rua Álvaro Alvim. Então, para esfriar a cabeça depois de um dia de curso, nós tomávamos um chopinho no Amarelinho. Infelizmente, o Amarelinho fechou. Infelizmente. Mas um abraço a todas, um abraço a todos. Foi bom ter vocês conosco. Um beijo no coração. E até a próxima quinta-feira. Lembrando que, se puderem, segunda-feira, às 15 horas, estaremos estudando o livro Gessé Souza, A Elite do Atraso, para descobrir a formação desse país e porque existe uma fatia enorme de brasileiros tratados ainda como ralé ou como escravos. Só não tem o nome de escravo, mas vivem na mesma condição. Fiquem ou fiquemos em paz. Um abraço, pessoas.